somente a ti. Somente a ti eu darei louvores, cantarei só a ti. Somente a ti, Jesus, meu coração, meu corpo e mente, eu entrego a ti. Somente a ti, Jesus, somente a ti eu darei louvores, cantarei só a ti. Somente a ti, Jesus, meu coração, meu corpo e mente, eu entrego a ti. Somente a ti, Jesus. Mais uma vez, bom dia a meus irmãos. Eu saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus e o Espírito Santo esteja presente em vossas vidas. Hoje nós vamos falar de uma cidade Tessalônica, né? Uma cidade antiga. A cidade antiga de Tessalônica era uma metrópole estratégica da Macedônia, fundada em 315 a.C. por Cassandro, em homenagem à sua esposa Tessalônica. O nome dela era Tessalônica. Ela era meia-irmã de Alexandre o Grande, e Cassandro era um dos generais de Alexandre o Grande. Bom, vamos curvar nossa fronte para falar com o nosso Deus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, santificado seja o teu santo nome, Senhor. Agradeço mais uma vez por estarmos aqui, ouvindo, falando da tua santa palavra. Hoje expressaremos as viagens de Paulo pelos países em que ele passou, pelas cidades em que ele passou e pregou o teu santo evangelho. Assim como nós agimos hoje em dia. Por isso, Deus, nós te pedimos a presença do teu Santo Espírito, para que onde quer que nós formos, nós sejamos testemunha viva do teu santo poder. Abençoa os nossos lares, nossas vidas, e que teu Santo Espírito esteja presente nesse momento, para que toda palavra dita aqui seja para honrar e glorificar teu santo nome. As pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor abençoe elas, que o Senhor possa visitar a casa delas. Se houver algum problema entre família, algum necessitado, alguma pessoa doente, algum desempregado, que o Senhor possa agir na vida das pessoas, para que eles possam sobreviver nesse mundo, até que o Senhor volte e nos resgate para junto de ti, Pai, onde não há tristeza, nem morte, nem dor, onde nós o veremos face a face. Te agradecemos mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, meus queridos irmãos, nós sabemos que, como eu falei aqui, a cidade antiga de Tessalônica, né, era uma cidade estratégica. Por que ela era estratégica? Porque por ali passavam muitas pessoas e muita gente passavam ali, né? E assim, Paulo e Silas resolveram pregar nessa cidade, né? Passar por essa cidade. Aqui o livro de Ellen White, nossa irmã Ellen White, Atos dos Apóstolos, diz assim: deixando Filipos, Paulo e Silas viajaram para Tessalônica. Ali foi dado o privilégio de se dirigir a grandes congregações na sinagoga judaica. Sua aparência deixava à mostra o vergonhoso tratamento que haviam recebido recentemente. Perdão, irmãos. Era necessário dar uma explicação do que acontecera. Isso fizeram eles sem exaltar
mas exaltando aquele que operara o seu livramento. Do versículo anterior, nós sabemos que Paulo foi livrado, né, pelos santos anjos de Deus, né? Ao pregar em Tessalônica, Paulo recorreu às profecias do Antigo Testamento, concernentes ao Messias Cristo e seu ministério. Tornara claras nos seus discípulos estas profecias, começando por Moisés. Quer dizer, Paulo, ele começou a pregar e falar do Antigo Testamento. Eu não sei, irmão, se vocês percebem bem, toda vez que a gente vai falar do Antigo Testamento, não digo na igreja adventista, que nós temos estudo e nós sabemos, né, das coisas, mas algumas coisas, nem tudo, né, para nós é um mistério ainda, né, mas quando a gente vai pregar aí fora, dar estudo, as pessoas falam assim, mas o Antigo Testamento não é validado, principalmente quando se discute sobre o sábado, né, eles falam que não é validado o Antigo Testamento, não é válido, né, mas aqui, se vocês verem aqui, a quem Paulo recorreu? Recorreu ao Antigo Testamento. Ele começou por Moisés, né? Começou por Moisés, vai falar de Abraão, vai falar de Isaías. Então, nós sabemos que o Antigo Testamento, ele é uma reprodução do que acontece hoje em dia. Os profetas falavam das coisas que hoje em dia várias vezes acontecem. E não é coincidência, é porque Deus já sabia que o que ia acontecer nos dias de hoje. Também Paulo e seu ministério recorreu às passagens que prediziam o nascimento de sofrimentos e morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Paulo recorreu. Pelo inspirado testemunho de Moisés e dos profetas, provou cabalmente que Jesus de Nazaré era o Messias e demonstrou que desde os dias de Adão foi a voz de Cristo que falara por intermédio dos patriarcas e dos profetas. Se vocês percebem, quando Davi falava com o anjo, ele falava, meu Senhor. A que ele se referia? Era Jesus falando com ele. Quando ele falava, meu Senhor, meu Senhor. Tanto é que quando Jesus está passando, que um cego fala, filho de Davi, aí Jesus fala assim, como posso ser filho de Davi se Davi falava comigo, me chamava meu Senhor, antigamente. Então, Jesus já estava lá. Jesus esteve sempre no mundo, desde a criação até o dia de hoje. Na Bíblia mesmo, se você vê em Gênesis, Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem semelhante. Ele não fala, eu faço, ele fala, façamos. Então, quer dizer, façamos, quer dizer, 3 pessoas, está no plural. Deus, Jesus e o Espírito Santo. As profecias claras e específicas haviam sido feitas relativamente ao aparecimento do prometido. A Adão fora dada a certeza da vida do Redentor, a sentença proferida contra Satanás. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e lhe ferirás o calcanhar. Foi para nossos primeiros pais uma promessa da redenção que seria efetuada por meio de Cristo. Já está dizendo que Jesus ia nos salvar. Jesus, através da sua morte na cruz, né? Abraão fora feito... aqui já começamos com Moisés, agora nós vamos entrar em Abraão. A Abraão fora feita a promessa que Deus, de sua linhagem, haveria de nascer o Salvador do mundo. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Isso está em Gênesis, se você quiser depois ver na Bíblia, Gênesis capítulo 22, versículo 18. Não diz, e as prosperidade como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua prosperidade, que é Cristo. Ele está falando de a tua, não fala de várias coisas, fala de a tua prosperidade, que é Cristo. Próximo ao fim de sua obra, como líder e mestre de Israel, Moisés claramente profetizou do Messias por vir. O Senhor teu Deus, declarou ele, as hortes congregadas de Israel, te despertará um profeta do meio de ti, teus irmãos como eu, e ele
e a eles ouvireis. E Moisés assegurou ao israelita que Deus mesmo lhe havia revelado isso no Monte Horebe, dizendo: Eis-lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, poreis a minha palavras na sua boca, ele falará tudo o que eu lhes ordenar. Está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e 18. Quer dizer, Moisés já estava testemunhando de Jesus Cristo. Naquela época mesmo, já estava testemunhando de Jesus Cristo. O Messias devia provir de linhagem real, pois na profecia feita por Jacó, o Senhor disse: o cetro não se herdará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Está em Gênesis capítulo 49, versículo 10. Quando Jacó ele faz a distribuição e fala dos filhos um por um ele vai falando o que ia acontecer com os filhos. E ele dizia que de Judá sairia aquele que viria a ser o rei do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, do tribo de Judá. Isaías profetizou, porque, agora já entra Isaías. Isaías profetizou, porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías 11, versículo 1. Isaías 11, versículo 1. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve a vossa alma e viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando os firmes benefícios de Davi. Eis que o dei como testemunha aos povos, como príncipe governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, uma nação que nunca te conheceu. Correrá para ti por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Isaías 700 anos antes de Cristo. Percebe como é que é? Como Deus, quando Deus quer agir, ele age de forma correta, ele mostra para os profetas o que irá acontecer. Já estava falando, Isaías já estava falando que virá um Redentor. Quem é esse Redentor? O nosso Senhor Jesus Cristo. Foi 700 anos atrás. Aqui, o nomearão o Senhor justiça nossa. Aqui nós vamos falar já em Jeremias, mais um profeta. O profeta Jeremias também testificou da vinda do Redentor, como um príncipe da casa de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, sendo rei. Reinará e prosperará e praticará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, como que nomearão o Senhor justiça nossa. Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. E outra vez, assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem os sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime ofertas e manjares e faça sacrifícios todos os dias. Jeremias 33, versículo 17 e 18. Mesmo o local do nascimento do Messias foi predito antes, o mesmo local do nascimento de Jesus. E tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O profeta Miqueias também falava do Senhor Jesus Cristo. Paulo decorria essa região de Tessalônica, não só ele, a maioria dos apóstolos mostrava para o povo a descendência de Jesus, mostrando que ele era o Messias, o prometido que viria um dia. Porque muitos daqueles tempos, viram o sacrifício que ele fez na cruz, viu o que aconteceu,
mesmo que não viram, soube da história, mas não acreditavam. As regiões em volta não acreditavam. Então, os discípulos saíram pregando sobre o Messias, mostrando quem era o verdadeiro Messias. Jesus, que veio entre eles, habitaram entre eles, comeram com eles, andaram com eles, ensinaram eles. E a nós deixou esses livros aqui que nós temos, a Bíblia Sagrada. Tem todo o testemunho de Jesus Cristo aqui. A obra que o Salvador devia fazer na terra foi amplamente esboçada, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deletar-se-ão no temor do Senhor. Isaías 11, versículo 2 e 3. Aquele que assim for ungido devia pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdades ao cativo e abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus. O consolar todos os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe dê ornamentos por cinzas e óleos de gozo de tristeza, vestido de louvor por ensino angustiado, a fim de que chame árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61, versículo 1 e 3. Irmãos, sabe, como hoje em dia, como que um ser humano como nós poderemos falar de Deus que vai vir há muito tempo se não for inspirado pelo Espírito Santo? Hoje em dia nós temos aqui o Apocalipse. O Apocalipse que nos faz uma revelação sobre como Jesus virá, as pragas, as coisas que acontecem. Nós temos o livro, mas os profetas tinham Deus que falava diretamente com ele. Hoje é falado conosco através do Espírito Santo. Quando a gente lê a Bíblia e entende, a gente vê que Jesus ele fez uma promessa para nós, ele vai voltar. Ele vai voltar. E cabe a nós pregar isso. Muitas pessoas não estão entendendo por aí. A gente anda pelos locais, não estamos entendendo. A volta de Jesus é, é, assim, é irrevogável, ele vai voltar. Não adianta as pessoas ficarem com medo, ficarem fazendo coisas erradas, dizendo assim, eu vou morrer mesmo, mas não vai acontecer. Sim, vai morrer sim, mas haverá um julgamento. E ele vai voltar para nos resgatar. Aqueles que amam a ele, né? Aqui de novo, ó, eis aqui o meu servo, a quem susteio, o meu eleito, a quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará. O pavio que fumega, em verdade, produzirá juízo. Não faltará, e nem será quebrantado, até que ponha na terra juízo. As ilhas aguardarão a sua doutrina. Isaías 42, versículo 1 e 4. Então, o profeta Isaías, ele profetizou muito sobre Jesus. Se você for no capítulo 53, fala sobre Jesus. Ele fala sobre Jesus corretamente, como ia proceder, o castigo que caiu sobre ele. Tudo fala sobre Jesus, né? E Miqueias também, o profeta Miqueias também. Miqueias profetizado. Ferirão, que o profeta não havia Miqueias profetizado. Ferirão com vara o queixo aos juiz de Israel, e não havia o prometido profetizado de si próprio por intermédio de Isaías. As minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não esconda minha face dos que me afrontam e me cospem. Por intermédio do salmista, Cristo havia predito o tratamento que recebera dos homens. Mas eu sou o opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos que me veem zombarão de mim. Estende os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor. E que o livre-o, pois nem ele tem prazer.
Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançaram sobre a minha túnica, sendo, sendo-me tornado como um estranho para com os meus irmãos, um desconhecido para com os filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Afrontam que quebrantaram o coração. E estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não achei. Salmo 69, versículo 8, 9 e 20. Com inconfundivelmente claro foram as profecias de Isaías referente ao sofrimento e morte de Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação? Interroga o profeta. Tanto é que Jesus, quando ele foi na sinagoga, que ele foi pregar, houve um silêncio total. Ali havia pessoas sábias, havia vários sacerdotes, todos ficaram em silêncio, esperava que ele falasse muitas coisas, que ele fizesse uma pregação bem longa. Ele pegou o livro e leu sobre ele mesmo em Isaías. Fechou o pergaminho e saiu. Aquele dia, muitos falaram assim, você está dizendo que é filho de Deus. E aí eles começaram a falar que ele estava cometendo blasfêmia. Mas mal sabia ele que o Filho de Deus estava no meio deles, pregando sobre ele mesmo, dizendo o que ia acontecer com ele no meio daquele povo. Mas não acreditaram. Hoje em dia você prega a palavra por aí, fala sobre a volta de Jesus, fala sobre o sofrimento de Jesus, fala que ele virá. Só que ele vai vir dessa vez, não vai deixar se ser castigado como foi, não. Ele vai vir como um rei, verdadeiro rei que ele é. E vai nos resgatar. Isso é certeza. As pessoas que confiam em Jesus e em Deus e no Espírito Santo, certamente o verão e falará com ele. Estará com ele nas mansões celestiais. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós os reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimidos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem morreu naquela cruz não foi Jesus. Quem devia estar naquela cruz ali era nós. Quem morreu foi Jesus, mas quem devia estar ali era nós. Porque os pecadores eram nós. E quando ele morreu naquela cruz, ele não fez distinção de pessoas. Ele não falou assim, eu vou morrer só por aquele, até pelos próprios romanos que estavam ali. Jesus morreu por eles, pela salvação da família deles, pela salvação deles. Não está hoje Jesus nos vendo? Será que nós acreditamos verdadeiramente em Deus, o Deus do impossível? Ou nós estamos colocando em dúvida que é um Deus do impossível? Ele já fez. E ele continua fazendo na sua vida. Ontem nós, na escola sabatina, nós tivemos, assim, nós comentamos sobre isso, né? As pessoas, muitas vezes, você tem uma família, você tem filhos saudáveis, pessoas saudáveis na sua família. Às vezes você está passando por uma dificuldade e você fica questionando a Deus, mas você não olha para o que você está em volta de você, a sua família, os seus filhos, as pessoas que você ama, estão ali presentes com vocês. O que mais importa é a saúde da pessoa. Primeiro, Deus, a saúde da pessoa, porque Deus te dando saúde, você tem capacidade de fazer as coisas. Então, quando você tiver que reclamar para Deus, não reclame de dinheiro, não reclame de coisas banais. Sim, peça a Deus paz, saúde, que Ele possa agir na sua vida. Porque a nossa paz, dentro da nossa casa, saúde, o resto a gente adquire.
com o nosso senso de luta. Porque o povo de Deus é lutador nesse mundo. Até mesmo a maneira de sua morte foi prefigurada como a serpente de bronze foi levantada no deserto. Assim devia ser levantado o Redentor por vir, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele acreditasse não perecesse, mas que tenha vida eterna. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Olha só que interessante, Zacarias 13:6. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez justiça, e não houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías 53, versículo 9 e 10. Mas aquele que havia de sofrer a morte pelas mãos do homem, devia ressurgir como conquistador sobre o pecado e sobre a sepultura. Ou seja, Jesus venceu. Jesus vence o pecado. Jesus vence a morte. Ele é o único. A ciência pode descobrir o que ela quiser, mas a morte ela não vence. Tirar o pecado da pessoa, ela também não consegue. Mas Jesus é Deus e Ele consegue. Ele é o nosso Deus. Ele é o único que pode te salvar dos pecados que você comete. Ele é o único que pode te salvar da morte e pode te dar a vida eterna. Sob inspiração do Todo-Poderoso, o suave cantor de Israel havia testificado das glórias da manhã da ressurreição. Também a minha carne proclamou jubiloso. Repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, a sepultura, nem permitirá que o teu servo veja corrupção. O único que permaneceu na terra e não pecou. Sem pecado, sem mácula. Do mesmo jeito que ele veio, ele subiu, sem pecado. E lá, por Deus, está ao lado do nosso Senhor Deus. Ele está nos vendo hoje, agora, nesse momento. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Ele é Deus. Paulo mostrou quão intimamente havia Deus ligado o sacrifício expiatório com as profecias referente àquele que devia, como o cordeiro, ser levado ao matadouro. O Messias daria sua vida como expiação do pecado. Nós sabemos que antigamente as pessoas pegavam um cordeiro, sacrificavam para remissão dos pecados. Mas veio um só cordeiro, esse que nós vimos, sem mácula, sem defeito, que é Jesus Cristo, e se sacrificou por nós. Por isso que nós não temos mais esses rituais que antigamente tinha, né? O Antigo Testamento se oferecia como sacrifício em favor da raça caída, cumprindo assim cada requisito da lei quebrantada. Nele, os tipos sacrificais encontrariam seu antitipo, e sua morte não na cruz emprestaria o significado à inteira dispensação judaica. Ou seja, a morte de Jesus na cruz dispensa esse sacrifício que eles faziam antigamente. Já foi sacrificado. O cordeiro já foi sacrificado. Mas e como é que nós andamos? Nós andamos ainda em pecado? Lembre-se, em Isaías está escrito, Deus fala assim, já estou cansado dessas gorduras e ofertas das pessoas. Eles vêm e me oferecem sacrifícios de animais. Mas e eles, como é que estão? Eles ofereciam sacrifício, saíam, achavam que estava livre do pecado e cometiam pecado de novo. Então, Deus já estava cansado desses sacrifícios. Paulo falou aos judeus tessalonicenses a respeito ao seu zelo anterior pela lei cerimonial e de suas maravilhas experiências às portas de Damasco. Antes da sua conversão, estivera ele confiando numa piedade hereditária,
e falsa esperança. A sua fé não estivera de acordo em Cristo. Ou seja, Paulo, antes ele era um soldado perseguidor dos cristãos. Ele não sabia sobre Jesus. Boatos de que era uma seita cristã que andava pregando contra Deus. Ele achava que os cristãos eram contra Deus, quando ele era Saulo. Depois que ele descobriu que Jesus mostrou a verdadeira face dele para ele, Paulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? E ele fala, quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Aí, ele ficou cego, foi lá o profeta, curou ele ficou em jejum, em oração, pedindo a Deus que eu falasse com ele, e o Espírito Santo mandou um profeta lá, curou ele, e aí ele começou a entender quem é Jesus. E ele começou a pregar sobre Jesus. E o Espírito Santo deu conhecimento para ele de Jesus. E ele tem um conhecimento bom, teve um bom conhecimento. Paulo, ele era um exímio conhecedor da palavra de Deus, porque ele já era, antes de ele conhecer, ele era um homem esperto, ele tinha as altas aulas, ele tinha os altos profetas que ensinavam ele, sábios, né? E depois ele teve mais conhecimento ainda. Agora ele teve o verdadeiro conhecimento, que é a palavra de Deus. É como se fosse nós. Quando nós não estamos na igreja, no mundo, não conhecemos a palavra de Deus. Às vezes até pregamos contra a palavra de Deus. Mas quando a gente passa a conhecer essa palavra, aí a gente vê quem é o verdadeiro Deus, quem é Jesus. Ao proclamar Paulo com zelo santo o evangelho na sinagoga de Tessalônica, um jato de luz se derramou sobre o verdadeiro significado dos ritos cerimoniais que se relacionavam com o serviço do tabernáculo. Conduziu ele a mente a seus ouvintes para além da cerimonial terrestre do ministério de Cristo, no santuário celestial, até o tempo em que, tendo completado seu trabalho de intercessão, ele deverá voltar com poder e grande glória para restabelecer o seu reino na terra. Paulo cria na segunda vinda de Cristo. Ele crê na segunda vinda de Cristo. Apresentou as verdades concernentes a esse evento com tanta clareza e ênfase que produziu na mente de muitos dos ouvintes uma impressão que nunca mais se apagou. Ou seja, ele fez um discurso tão forte, mostrando o verdadeiro Jesus que é o que nós devemos fazer mesmo, nas pregações, saindo por aí fora, falando ativamente de Jesus, com fervor, com dedicação. Ele fez tanto que eles passaram, deu um impacto nas pessoas, eles começaram a se apegar às coisas. Por 3 sábados sucessivos, Paulo pregou em Tessalonicenses, debatendo com eles sobre as escrituras referente à vida e morte, ressurreição e obra intercessória, glória futura de Cristo. O Cordeiro morto desde a fundação do mundo, está em Apocalipse 13, versículo 8. Ele exaltava a Cristo, de cujo ministério, compreensão, exalta a chave que abre as escrituras do Antigo Testamento, dando acesso aos seus ricos tesouros. Como aconteceu nos lugares anteriores, trabalhados, também aí o apóstolo encontraria decidida oposição. Mas os judeus desobedientes foram movidos de inveja. Esses judeus, nós temos os obstáculos aqui. Esses judeus desobedientes foram movidos de inveja. Esses judeus não estavam, então, nas boas graças do poder romano, porque não fazia muito tempo haviam levantado uma insurreição em Roma. Eram olhados como desconfiança, e a sua liberdade estava até certo ponto restringida. Agora viam eles uma oportunidade para tirar a vantagem da circunstância, para readquirir favor, ao mesmo tempo lançar a culpa sobre os apóstolos e conversos dos cristianismo. Quer dizer, eles acharam uma oportunidade, porque viram os apóstolos pregando, os cristãos pregando, eles queriam jogar toda a culpa em cima dos apóstolos. Tanto é que a mesma coisa fez o imperador romano.
ele pegou, jogou a culpa, dizendo que foram os discípulos, os cristãos, que colocaram fogo em Roma, que fizeram, mas nada disso. Ele achou uma desculpa para dizer isso aí, que eles queriam perseguir e matar o povo cristão. Mas quanto mais eles matavam o cristão, mais eles prendiam, mais eles faziam, mais ia crescendo a palavra de Jesus. Até chegar o nosso tempo. Se você ler o Grande Conflito, se você estiver em casa, ou vocês que estão me ouvindo, eu sei que a maioria são irmãos da igreja ou não, mas se você tiver a oportunidade de ler o Grande Conflito, vocês vão ver uma história verdadeira que acontece ali. Teve um tempo que você não podia nem ler a Bíblia. Você era perseguido. Se você lesse um trecho da Bíblia no meio da rua, falasse de alguma coisa, você era preso, você era morto. Só quem tinha acesso à Bíblia eram os bispos, os padres. Você não poderia ter acesso à Bíblia. Olha com constrangimento a palavra de Deus passou, até chegar a nós hoje em dia. Isso procuravam executar unindo-se com alguns homens perversos dentre os vadios, por cujo intermédio alvoroçava a cidade, e assaltando a casa de... Aqui ele está falando sobre, ao serem verdadeiros evangelhos, assim proclamado em Tessalônica, com forte poder, foi atraída a atenção de grandes congregações, e alguns deles, creram juntamente a juntar-se com Paulo e Silas. Quer dizer, ele atraiu pessoas e começaram a se juntar a ele. E alguns deles creram juntamente Paulo, também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Está em Atos 17, versículo 4. Como aconteceu nos lugares anteriormente trabalhados, também aí os apóstolos encontraram decididas oposições. São os judeus desobedientes. Eles estavam movidos de invejas ao verem Paulo e Silas pregando. E eles viram agora uma oportunidade para tirar vantagem, né? Que eu acabei de especificar para vocês. Eles procuraram executar, unidos-se com alguns homens perversos dentre os vadios, cujo intermédio alvoroçava a cidade, e assaltando a casa de Jason, na esperança de encontrar os apóstolos, mas não encontraram Paulo e Silas. Eles invadiram a casa, procurando encontrar Paulo e Silas, né? Mas não encontraram. Porém, não os achando, a turba, desatinada pelo desapontamento, trouxe a Jason, né? E alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Atos 17, capítulo 17, versículos 5 e 7. Ou seja, eles queriam colocar os discípulos contra o Império Romano, que o Império Romano que predominava naquele tempo, que dominava a área todinha. E os romanos, se achassem alguma pessoa que fosse contra César, eles prenderiam e levariam até a morte. Ou seja, mas só que os cristãos não estavam contra a igreja romana, não estavam falando nada da igreja romana. Os cristãos estavam pregando apenas a palavra de Jesus. Eles nada faziam, eles pagavam imposto como os outros, faziam tudo correto. Mas aí, eis a questão. Quando você é cristão nesse mundo, eu vou para a igreja adventista. O que falam de nós por aí? É uma seita. Como é que pode uma coisa? Uma vez eu saí para fazer um trabalho aí, que a gente faz de dupla missionária, fui dar estudo para uma pessoa na região onde eu moro aqui. Aí a pessoa falou assim, vamos falando aí que vocês são aceitos. Eu falei assim, faz o seguinte, você vai na nossa igreja, você vai lá, sei lá, se nós somos uma seita de Jesus, que aceitamos Jesus e o nosso Deus, e o Espírito Santo, nós somos. Agora, seita satânica, como você pensa que nós não somos, porque você não entrou na nossa casa. Entra lá e você vai ver como é que é. Aí essa pessoa foi lá, visitou,
e falou, verdadeiramente, a igreja de vocês é uma bênção. Somos bem recebidos, são educados, não fala mal de ninguém, não fica reparando em roupa de ninguém, entra, se ajoelha, tem silêncio, tem reverência. Assim diz a palavra de Deus, referência na casa do Senhor. É o que nós somos. Não somos seita que fica pulando, que fica cantando, que fica xingando, que fica especulando as pessoas. Não, nós vamos lá para orar ao nosso Deus. Ali é o templo sagrado de nosso Deus. E ali você aprende da Bíblia, o livro que Deus nos deu para aprender. Isso é que nós somos. As pessoas que pensam mal da gente deviam ir lá e ver. Tem um pastor aí que falou essas coisas também. Eu não vi ele, mas eu mandei um recado. Falei assim, ó, fala para ele um dia na nossa igreja. Quando ele entrar lá dentro e ver o que acontece, aí ele pode falar. Mas falar por ouvir é o que estava acontecendo aqui. Eles pegavam, falavam coisas erradas e levavam a Roma. Pessoas importantes faziam isso, porque é tipo assim, só aquela pessoa tem acesso a César, que era o imperador. Ele ouvia falar de outra pessoa, chegava lá, levava aquilo que ele ouvia dos cristãos. E o que acontecia com o César? César, que era o maior, né, dos romanos. Ele pegava e, logicamente, queria ficar bravo. Ele não estava sabendo o que estava acontecendo. E o pensamento dele é o que estão me trazendo, é o que eu estou sabendo. Não é assim a mesma coisa? As pessoas falam da gente? Ora, nós temos o Espírito Santo do nosso lado. Nós temos Deus. E quem quer que seja tem que ouvir essa palavra. Nem que a gente seja morto, chicoteado, assim como Paulo. Mas a gente vai abrir a boca e falar de Deus, falar do Espírito Santo, falar de Jesus. Não importa quem seja. Não importa. A nossa obrigação é falar de Jesus. Como Paulo e Silas não fossem encontrados, os magistrados prenderam os acusados, crentes para manter a paz. Olha só, que absurdo. Temendo mais violência, logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, que é o que vocês vão ver no capítulo que vai entrar, a Bereia e Atenas. Os que hoje ensinam, olha só, os que hoje ensinam verdades impopulares não se deve desanimar. Se por vezes encontram mesmo por parte dos que dizem cristão, recepção não mais favorável que a dispensada a Paulo e seus companheiros por aqueles por quem trabalham. Os mensageiros da cruz devem amar-se de vigilância e oração, e avançando com fé e ânimo, trabalhando sempre no nome de Jesus, devem exaltar a Cristo como mediador do homem no santuário celestial, como aquele a quem se centralizam todos os sacrifícios da dispensão do Antigo Testamento, e por cujo sacrifício expiatório os transgressores da lei de Deus podem encontrar paz e perdão. Por isso, irmãos, não temas. Isaías 41, versículo 10. Olha o que diz para vocês. Abram suas Bíblias aí, quem está aí me acompanhando. Isaías 41, 10. Versículo 10. Vou abrir aqui para vocês. Isaías 41, versículo 10, diz assim, isso é para nós, guarda essa palavra no coração de vocês que pregam o evangelho. O Senhor diz assim, assim diz o Senhor Deus, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. E que a paz de nosso Deus esteja conosco, e que Ele sempre esteja nos falando essa palavra na nossa cabeça. Não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Na angústia, na dor, no sofrimento,
eu estou do seu lado. Assim seja, irmão. Vocês todos que estão me ouvindo, seja forte, não temas. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo que eu te ajudo. Seja forte e esteja sempre com Deus. Que a paz do nosso Senhor esteja sempre do vosso lado. Vamos encerrar com a oração? Orar, eu agradeço os irmãos que me acompanharam e que esteja sempre assim. E peço também, irmão, perdão, porque o domingo passado eu repeti uma pregação que não devia, tá, irmãos? Eu fui de acordo com o que eu estava pensando e acabei me confundindo e preguei novamente uma palavra que foi pregada, né? Mas não irá se repetir mais esse erro. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome, Senhor. Assim como o Senhor protegeu Paulo e Silas na jornada que eles tiveram, o teu Santo Espírito esteve ali caminhando lado a lado com eles. Nós te pedimos, ó Deus, esteja conosco. Nós temos uma missão. Essa missão é mostrar às pessoas tudo aquilo que nós aprendemos dentro da tua santa casa, da igreja, sobre a Bíblia. O Senhor nos deu esse livro como testemunha, uma das testemunhas que está, e dentro dela está as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento. Por isso, Deus, nós te pedimos, nos esclareça sempre a tua santa palavra, nos dê força, paz e sabedoria, e que nós possamos falar claramente de Jesus, falar claramente do Espírito Santo, falar claramente de Deus, porque cabe a nós mostrar o quão grande é o Senhor. E pedimos também, Senhor, que a tua volta seja a mais breve possível, para que nós possamos estar junto a ti. Te aguardamos com ansiedade e que o Senhor nos dê força, paz e alegria. Abençoa os nossos lares, tome tuas mãos tudo que nós temos e seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Salmos 100. Celebrai com júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração.
Salmos 100. Celebrai com júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós,